enquanto Jesus ele se prepara para ascender ao céu, para voltar para a casa do Pai, ele continua dando as instruções para os seus apóstolos e, ao mesmo tempo, pedindo que ele faça o que ele está pedindo. Eu acredito que o Evangelho de hoje é a instrução mais importante que Jesus poderia dar para os seus apóstolos. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, tudo isso é importante. Mas o que ele está dizendo hoje é mais importante do que qualquer coisa que Jesus tenha falado para os seus apóstolos e para nós também. É esse mandamento do amor. Ele está dizendo, olha, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Então vamos entender aqui, olhando com o olhar de Deus. Nós não podemos olhar com o nosso olhar. Porque se nós olharmos com o nosso olhar, nós não vamos entender nada. Então, faz de conta que nós agora estamos na cabeça de Deus, no coração de Deus, entendendo o que Deus está dizendo a respeito do amor. É nesse sentido. Então, vejam, no coração de Deus, jamais existirá ódio, ressentimento e qualquer outro tipo de sentimento ruim. Dentro do coração de Deus, por Ele ser Deus, só existe amor. Até mesmo quando Ele fala aqui, que não há maior amor do que aqueles que dão a vida, pelos amigos. É porque no coração de Deus não existe inimigo. Para Ele, todo mundo é sempre amigo. Porque senão nós vamos interpretar assim, é dar a vida pelos amigos que Jesus está dizendo, Então, pelos inimigos eu não vou dar. Não, mas não é isso. É porque dentro do coração de Deus não existe. Ninguém imagine que Deus poderia odiar a sua criação. Então, quando Deus cria o céu, a terra, o mar, no último momento Ele cria o homem, abençoa o homem, e ali vai dizendo assim, e Deus viu que era bom. É essa bondade. Deus é a personificação da bondade. Ele é a bondade, Ele não é uma bondade. Ele é o amor, Ele não é um amor. Porque se Deus, Ele me odiasse por um ato que eu fiz de errado, Ele deixaria de ser Deus. Porque Deus não odeia. Agora, o que é que Ele está pedindo para os apóstolos? Eu quero que vocês me amem dessa forma e, ao mesmo tempo, ame os seus irmãos dessa forma também. Agora, aqui tem uma coisa. Nós nunca vamos chegar a amar assim. Nós não vamos conseguir. Porque até mesmo se nós amássemos como Deus nos ama, é como se nós fôssemos deuses também. Porque o amor de Deus é perfeitíssimo. O nosso precisa chegar, embora nós não vamos conseguir chegar. Mas nós devemos nos esforçar para amar assim. E é por esse esforço que nós iremos nos salvar. Agora, se da nossa parte não houver o esforço
para amar do jeito que Deus nos ama, aí vai ficar feio para nós. Então agora nós precisamos, cooperar com a graça de Deus. Deus nos dá essa graça, a vida dele em nós. E nessa graça, nessa vida dele em nós, nós vamos agora precisar nos esforçar de toda a forma, para que nós, pelo menos, expressemos com a nossa vida o amor de Deus para conosco. Por isso que ele vai dizer, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, porque é aí que vai consistir a perfeição, porque nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos do maligno. Porque aqui também tem um detalhe: Deus nunca vai deixar de amar Satanás. Até Satanás Deus ama. Porque é a criação dele. Agora, se Satanás optou por odiá-lo, aí é problema de Satanás. Mas da parte de Deus, Deus nunca vai odiar Satanás. Porque Deus ama. Agora, Deus não ama as obras de Satanás. O que Satanás faz? Esse ódio que ele tem para com Deus e para conosco, isso Deus não aceita. Mas enquanto criatura, é filho de Deus também. Porque foi Deus quem criou. Então nós precisamos amar. Lutar para amar. E claro, à medida que eu estou falando aqui, você já deve estar pensando, quem é que você precisa se esforçar para não permitir que esse sentimento de ódio, de raiva, que muitas vezes brota no coração, aquele sentimento de excluir aquela pessoa, isso não aconteça. Então você tem que dobrar os joelhos até diante do crucificado, porque ali é a expressão do amor do Pai para conosco, é quando Jesus está lá crucificado, morto, ali é a expressão. Está vendo como é que eu amo? É assim, eu dou a vida até por vocês, que pela forma como vocês agem, vocês demonstram que vocês não me amam. Essa ofensa que você pratica, esse mal que você faz. Então você precisa olhar para o crucificado e dizer, respirar fundo e dizer, Senhor, me ajuda, eu estou tentando. Esse é o esforço. Agora, se eu chego e me entrego e digo, não, eu não quero saber, aí não tem jeito. Até a justiça divina é a demonstração do amor de Deus para conosco. A justiça divina. Como a misericórdia é a expressão do seu amor. Tanto a justiça como o amor, ou a misericórdia, é a expressão do amor de Deus. Em tudo está o amor de Deus. Porque Deus, até no seu infinito amor, Ele me respeita, entre aspas, até quando eu faço mal. Porque Ele quer que eu não faça o mal. Ele não permite, Ele não quer, mas Ele dá a liberdade. Então aí eu faço a escolha, Eu faço a escolha de não amar a Deus. Deus continua me amando. E na justiça divina, não sei se vocês vão entender o que eu estou dizendo, na justiça divina, Ele permite que, no seu infinito amor, que eu vá para o inferno. E lá no inferno, Ele vai continuar me amando, embora no inferno eu o odeie.
Por isso que da nossa parte, nós precisamos nos esforçar para amarmos como Jesus nos amou. Por exemplo, Santa Baquita, né? Aquela santa africana. Ela vivia lá na tribo dela com os seus familiares. Era um amor entre ela com o pai, do pai dela para com ela, da mãe, das irmãs. Todo mundo se amava. De repente, vem aqueles vendedores de escravo e pega essa menina e tira essa menina. Fala-se lá na história dela que ela ficou o medo dela foi tão grande diante da situação. Ela ficou tão transtornada de saber que ela ia ser vendida como escrava e nunca mais ela ia ver os pais dela e a família dela. Que na hora ela esqueceu até o nome dela. Nunca mais ela lembrou. Aí eles deram o nome dela de Baquita, que queria dizer a afortunada. Aí essa menina começa a ser vendida, né? E esses patrões dela batiam nela. Aí na vida dela, conta que a única coisa que eles não fizeram foi tocar na virgindade dela. Isso ninguém fez. Mas apanhava de encontrar nas costas dela as marcas de tanta chicotada que essa menina levou. Aí ela se encontra, depois ela é vendida para um homem lá, um italiano, e aí que ela encontra com Jesus, encontra o cristianismo, ela é batizada, e diz que no dia do batismo foi o maior dia de alegria para ela. Depois ela se torna religiosa das Canossianas. E aí fizeram a pergunta, olha só, Baquita, se você encontrasse aqueles homens que roubaram você da sua família, tirou você do seu país, da sua cultura, se você encontrasse esses homens, o que é que você faria? Ela disse, eu iria lá, abraçaria eles, beijaria e diria assim, muito obrigado, porque se não fosse essa situação, eu jamais iria encontrar Jesus. Não dá raiva na hora que vai contando, né? Eu vou narrando aqui, né? Vai dando uma raiva, né? O senso de justiça não vai tomando conta de nós. Poxa, uma menina vivia bem com a família, esse cara vai lá e rouba, mata esse homem, destrói. Os sentimentos são esses, de justiça. Só que a justiça divina não é desse jeito. É por isso que eu aconselho vocês a não ficarem assistindo esses jornais que só fala de sangue. E o jornalista lá, ainda fica excitando, né? Mata, esse cara merece a morte. Não assista isso não. Senão você vai ficar com o coração com raiva. Você vai ficar com o espírito de vingança. Assista uma coisa mais light, entre aspas. Um jornalismo mais light. Porque se você assiste filmes que incentivam isso, um jornalismo que incentiva isso, se você só vive conversando essas coisas, eu pergunto para você, você acha que você vai amar? Você vai odiar. Eu tenho muita desconfiança de um cristão que se diz ser cristão e gosta de assistir filme de terror, gosta de assistir essas coisas terríveis, né? Esse coração nunca vai amar.
Ele vai odiar. É por isso que tem gente que não consegue assistir o filme da Paixão de Cristo, porque dá raiva. Tem gente que não consegue não, porque vendo aquele homem sofrendo daquele jeito, dá vontade de acabar com aqueles soldados. Mas imagina aqueles homens, quanto mais batia, mais Jesus amava. E quanto mais crucificavam, mais ele amava, porque ele queria que aquele homem se salvasse. E é aqui que está por trás o nós amarmos. Vamos dizer assim, odiarmos o mal feito, mas amarmos aquele que está fazendo o mal. E o amar aquele que faz o mal significa: Senhor, tenha misericórdia, porque se essa pessoa passar pela tua justiça, no dia que ela passar desse mundo para o outro e for diante da sua justiça, ele não vai se salvar. E eu quero repetir, a justiça divina não é ódio, não é amor, é justo. Quem faz o mal e não se arrepende, pagar pelo mal feito. E isso é amor. Mas só que nós não devemos desejar que aquela pessoa que é má, ela vá para o inferno. Nós temos que ser investidos do amor de Deus, pedindo a Deus, Senhor, misericórdia, que essa pessoa, ela pare de fazer o mal, porque ela está caminhando para um dia se deparar com a tua justiça. Que ele se converta, que ele mude de vida. É nisso que consiste o amor. E os apóstolos viveram isso, né? Eles amaram aqueles homens que estavam matando eles. Porque eles sabiam muito o que ia acontecer depois com eles. Ah, como é difícil, né? A mulher traída, amar o marido traído e amar ainda a bandida que causou tudo. Ah, não é fácil, não. Por amor. Pela prática de adultério daquele homem, ou daquela mulher também, da mulher, né? Porque a gente fala do homem como se as mulheres não adulterassem, né? Então é a mesma coisa, no mesmo nível. Então naquele momento, tanto aquela mulher que foi traída, como o homem que foi traído, ela tem que pedir olha o amor, né? Misericórdia, Senhor, o meu marido me traiu e te traiu, a recompensa dele é o inferno um dia. Se ele não mudar de vida, Senhor, muda esse coração. Isso é o amor. Não é ficar com o vitimismo. Ah, eu fui traída. Foi mesmo. Foi mesmo, não tem como. Aí fica esse vitimismo, né? Esse monte de oração de cura interior que é feito. Aí quando fala que tem uma mulher que foi traída, aí começa a chorar. Aí todo mundo vai em cima, é isso mesmo. Aí fica ali. Mas ninguém diz assim, reza pela conversão do seu marido. Fica ali amaciando aquela mulher, aquele homem. Porque o cristianismo diz, minha filha, levanta, ele te traiu. Erga-te agora, minha filha. Erga-te. Infelizmente, ele não está cumprindo o que ele prometeu diante de Deus um dia. Ele vai pagar com isso. Reza para esse homem mudar de vida. Mas fica o vitimismo, né? A vítima. Aí, então larga ele, arruma outro. Tem outro aí que você vai ver, se você arrumar outro. Aí já está incitando ela a adulterar também, né? Porque ele adulterou, então ela está dizendo, larga ele e arruma outro. Isso é adultério, minha filha. Isso não é conselho que se dá, não. Está vendo como o cristianismo é duro, o cristianismo? Amar
pedir pela conversão, pela mudança, pedir para que aquela pessoa volte a cumprir o que ela prometeu lá no altar. Eu te amarei, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da nossa vida. Seu sem vergonha, seu crápula, seu descarado. Muda de vida, sua. Para com isso, porque você não sabe como é que vai ser quando você se deparar com a justiça divina. Parece até uma contradição, né? Estou falando do amor de Deus, já estou falando da justiça, né? Mas eu já falei para você que a justiça divina é essa também. O amor de Deus é esse. Cada um vai pagar pelos seus atos. Então tá bom, vamos dormir com esse barulho hoje, né? Se é que dá para dormir. E vamos pedir a Deus essa graça de lutar por esse amor. Porque eu também não posso odiar. Era o que eu queria, mas não posso. Ele não deixa, ele não quer, então eu tenho que amar. Eu não posso pagar com a mesma moeda. Seria ótimo, mas não dá para pagar com a mesma moeda. Porque ele não quer que eu pague com a mesma moeda, porque ele nunca pagou com a mesma moeda. Então, agora, se você não disser assim, olha, para mim não dá, então largue o cristianismo. Mas você dizer, olha, não está dando, eu estou lutando. Ai, que bom, parabéns para você nesta data, querida. Que bom que você está lutando, continue. Mas, padre, o sentimento está me dominando. Eu sei, é isso mesmo. Mas você está lutando contra? Eu estou. Parabéns para você, você está querendo amar como Deus ama. Que bom. Tem até a velinha aqui para você apagar. E dá o primeiro pedaço de bolo para ele. Que não tem essa história do primeiro pedaço de bolo, né? Aí a pessoa dá sempre o primeiro pedaço de bolo, é assim, convida todo mundo, todos os amigos, né? Ele diz que está convidando todos os amigos. Aí quando está lá, aí ele pega o primeiro pedaço de bolo e diz assim, olha, eu sei que todos vocês me amam, mas tem um aqui que me ama mais. Toma meu pedaço de bolo para vocês. Os outros, descarta todos os outros. Dá para entender isso? E todo mundo fica alegrinho, né? Porque o cara diz assim, olha, esse pedaço de bolo aqui eu dou para você, porque nos momentos de dores você estava comigo. Aí está dizendo que os outros não estavam. No momento que eu mais precisei foi você que estava. Aí está dizendo para os outros que os outros não estavam. Então é melhor não dar primeiro pedaço de bolo para ninguém. Parte e distribui para todo mundo. Mas se você quiser amar como Jesus, então você faz isso, você chama o bandido lá, ou a bandida. Aí você parte o primeiro pedaço do bolo e diz para ele assim, olha, eu estou te dando porque você nunca me amou como deveria me amar. Porque você só pisou na bola comigo. E para mostrar que eu te amo, eis aqui o meu pedaço de bolo para você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.